Oiê, vamos falar de Sarapalha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E a gente vai falar então de algumas características, a gente vai ler alguns trechos e entender a importância do conto dentro do livro Sagarana chamado de Sarapalha. Canta, canta, canarinho, ai, ai, ai. Não cantes fora de hora, ai, ai, ai. A barra do dia, aí vem, ai, ai, ai. Coitado de quem namora. O trecho mais alegre, da cantiga mais alegre, de um capial beira-rio. Sarapalha vai ser o terceiro conto que temos na ordem dos livros de Sagarana. Vai contar, inclusive, também do trecho entre dois primos que vão fazer os seus últimos momentos finais de discussão e também de ficarem um ao outro, dado que a gente vai ter também a problemática da malária que teve, que justamente impregnou e também se espalhou por a região, que inclusive vai dar nome a essa região, que é o Val do Sarapalha. Vamos perceber também outras discussões a respeito também da região quando a gente for ler um pouquinho de alguns trechos. O próprio Guimarães Rosa vai comentar que desta história, pouco me lembro. No livro será ela talvez a de que menos gosto. Não sei se há realmente essa problemática de se falar que ele não gosta porque é o que ele menos teve que fazer algum tipo de pesquisa, ou se ele não gostou pela temática. É importante a gente perceber que, apesar de algumas obras terem um conteúdo pesado, não significa que por elas serem contadas você precisa gostar. Tem vários assuntos que a gente vai discutir na nossa vida, que não é porque a gente gosta, mas que a gente sabe da importância. Vai saber qual que era o ponto. Talvez eu vou mandar depois uma mensagem para ele no zap. Ô Gigi, vamos ter uma região chamada Val do Sarapalha, que vai ser próximo à região da beira do rio Paraná, que vai ter um povoado que foi abandonado pela infestação de malária. Vamos ter também a descrição que mostra o avanço desses matos e também da região que não está sendo mais cuidada e que por ali temos duas pessoas, que são dois primos, que estão ali esperando os sintomas e passar porque sabiam que iam morrer de malária. Para a gente poder entender qual que é a temática e como que vai começar essa história do Sarapalha, a gente vai ver o comecinho do conto. Tapeira de Arraial. Ali na beira do rio Pará, deixaram largado um povoado inteiro. Casas, sobradinho, capela, 3 vendinhas, o chalé e o cemitério. E a rua, sozinha e comprida, que agora nem mais é uma estrada, de tanto que o mato entupiu. Ao redor, bons pastos, boa gente, terra boa para o arroz, e o lugar já esteve nos mapas muito antes da malária chegar. Ela veio de longe, do São Francisco. Um dia tomou o caminhão, entrou na boca aberta do Pará e pegou a subir. Cada ano avançava um punhado de léguas, mais perto, pertinho, fazendo medo no povo porque era a sezão da brava, da tremedeira que não desamontava, matando muita gente. Talvez que até aqui ela não chegue, Deus há de... mas chegou. Nem dilatou para vir, e foi um ano de tristezas. Então aqui eu acho que tem uma narração muito sentimental, eu acho que é problemático no nosso ponto de vista de o quanto a gente consegue fazer com que o realismo, essa questão da ciência, ela afaste-nos do sentimentalismo. É lógico que quando a gente estuda muito frequentemente na ciência sobre as consequências de uma doença, ou como curar uma doença, ou como evitar ela, a gente esquece da parte sentimental, de como que o ser humano vai pensando. Porque é lógico que muitas das vezes a gente tem doenças que nós temos como evitar, ou senão a gente tem vacina. Mas o problema é que muitas das vezes, quando a gente fala de doenças, o que mais impacta nas pessoas é quando a gente conhece pessoas que foram acometidas por doença. Não é de forma gratuita que muitas pessoas ficaram até chocadas com a questão da Covid-19 quando elas foram vítimas, ou se não elas tiveram parentes e pessoas que nem se importavam que foram acometidas pela doença. Então, falar aqui da malária pode parecer muito distante porque faz tempo que isso já aconteceu, mas basta você ir conversar com seus avós e com seus pais para você poder saber como que tem a situação. A gente se acostumou muito mal. Desde 88 nós temos o SUS e antigamente a pessoa só pegava uma doença e não tinha dinheiro, ela ia ficar com os sintomas e ia morrer em muitos casos. Temos também a descrição de alguns animais que passam por ali e deixam nossos frutos com novas sementes, por isso que a gente vai ter essa floresta tão diversificada, e também a discussão entre os dois primos, o primo Argemiro e o primo Ribeiro. O primo Ribeiro tinha dormido mal e o primo Argemiro começa a reclamar dos mosquitos e das muriçocas. E pra gente ver que
apesar de não ser uma personagem específica da obra, nós temos aqui um trecho que fala sobre um mosquito que transmite a malária. O mosquito fêmea não ferroa de dia, está dormindo, com a tromba repleta de maldades. Somente as larvas, a flor do charco, comem-se umas às outras, brincando com as dáfnias, com as baratas d'água. As touceiras cheirosas do capim-gordura espantam para longe a urutu-coatiara. A jararaquinha da barriga vermelha é mansa, não morde, e essas outras cobras claras que passam de cabeça alçada em nado de campeonato, agora mesmo que queiram, não poderão morder, mas é bom não pisar forte naquelas esponjas verdes, que costumam haver uma cisterna profunda por baixo das folhas dos aguapés. Então, se por um lado nós temos um mato, ou se não um sertão que não foi domado pelo ser humano, aqui nós temos um sertão que invadiu e que não tem mais a presença do ser humano. É interessante perceber como há essa diferença de perspectiva dentro do Sagarana entre um mato que não é conquistado porque o ser humano ele é mais forte, mas que ele foi abandonado e se tomou o lugar. Então, é importante perceber que a todo momento a gente tem a natureza se adaptando e que ela poderia viver muito bem sem o homem. Mas a que passo a gente poderia ter que realmente a gente conseguiria vencer a natureza? Se a malária ela veio para justamente exterminar e fazer com que tivéssemos tantas perdas de pessoas, nós temos aqui a natureza que voltou a outros estados pela presença de uma doença, a qual nem parece que ali existia um outro ser vivo que era o ser humano. Se a gente tem também não só essa descrição também da região, vamos também ter dos sintomas que cada um vai receber. A gente tem sintomas que vão falando desde febre, tremedeira, e que vão se comparando um com o outro para saber qual que é o estágio que estão ali de malária. Obviamente, um dos primos está esperando com muito mais fervor o momento dele morrer, porque ele sabia que não daria para passar e ele queria parar de tomar os remédios porque sabia que não ia conseguir vencer. Como se fosse para os dois não perderem a sanidade ou até pensarem em outras coisas que não os sintomas, o primo Argemiro começa a falar que caso ele melhorasse, ele ia pegar uma roça, que ele iria plantar e que também ia melhorar a sua situação econômica e também de trabalho na sua vida. Também, o primo Ribeiro, ainda pensando em como que ele ia morrer, ele pede para não ser levado para o arraial, que é um local onde outros corpos também são levados. E para a gente poder perceber como há essa discussão sobre a morte, também de um primo interrompendo o outro porque não gosta do assunto, temos aqui esse trecho do conto. Primo Ribeiro, o senhor gosta daqui? Que pergunta? Tanto faz. É bom para se acabar mais ligeiro. O doutor deu prazo de 1 ano, você lembra? Lembro, o doutor apessoado engraçado. Vivia atrás dos mosquitos. Conhecia as raças lá deles, de olhos fechados, só pela toalha da cantiga. Disse que não era das frutas e nem da água, que era um mosquito que punha um bichinho amaldiçoado no sangue da gente. Ninguém não acreditou, nem no arraial. Eu estive lá com ele. Primo Argemiro, o que adianta? Então ele ficou bravo, pois não foi? Comeu goiaba, comeu melancia da beira do rio, bebeu água do Pará e não teve nada, Primo Argemiro. Depois dormiu sem cortinado, com janela aberta, apanhou um intermitente, mas o povo ficou acreditando. Escuta, Primo Argemiro, você está falando de carreira só para não me deixar falar. Mas então não fala em morte, Primo Ribeiro. Eu por nada que não queria ver o senhor se ir primeiro do que eu, pra ver essa carcaça bem que está aguentando. Mas agora já estou vendo o meu descanso, que está chega não chega na horinha de chegar. Não fala isso, primo. Olha aqui, não foi pena ele ter ido-se embora, eu tinha fé em que acabava com a doença. Melhor ter ido mesmo. Tudo tem de chegar e ir-se embora outra vez. Agora é a minha cova que está me chamando. Aí eu quero ver. Nenhumas ruindades deste mundo não tem poder de segurar a gente para sempre, Primo Argemiro. Eu acho que não é gratuito e nem de forma que a gente tem a região do sertão de Minas que a gente não gosta de falar da morte. Apesar de ser uma realidade que temos essa percepção, é muito característico e universal a gente não querer conversar sobre isso. A gente tem países que há uma aceitação maior em relação a isso, como a gente poderia pegar de um exemplo muito claro, o país do México, mas é primordial a gente ter essa percepção de que a morte não é um assunto, até mesmo quando você fala dela que você está atraindo a morte. Então, perceber que essa relação da morte e de saber que ela chega, a gente tem duas entidades. O que sabe da morte está esperando por ela e aquele que não quer nem falar disso porque pode atrair alguma coisa ruim. E aí, para tirar essa situação meio mórbida, o primo Argemiro vai também perguntar se ele gostava da região a qual morava. O Argemiro também vai levando para outro assunto, falando do mosquito que leva também a malária, para perguntar como estudaram dele, que não conseguiram achar em nenhum outro tipo de evidência, mas era para não deixar o Ribeiro continuar falando. E também vai entrar num tópico muito sensível que é o Ribeiro falar de como ele gostava da Luísa
Luísa, fala dos aspectos físicos, da voz, e também, inclusive, lamentou o fato de que ela o abandonou. Só que a gente vai descobrir dentro desses pensamentos, e que inclusive também vai pensando alto, que não era só o primo Ribeiro que gostava da Luísa, mas também o primo Argemírio, que nunca tinha confessado isso para o outro primo. O Ribeiro, ele começa a contar uma história, o qual o Argemírio tenta corrigir, porque ele começa a delirar e esquecer da história. O Ribeiro também vai agradecer a presença do seu primo Argemírio, de trazer não só água que tinha pedido naquele momento, mas também da sua lealdade e da sua fraternidade. Ao passo que, naquele momento que um dos primos estava levantado, que era o primo Ribeiro, o primo Argemírio, perdão, ele vai contar que ele gosta da Luísa. O primo Ribeiro também se levanta e começa a questionar sobre alguns pontos que ele tinha na sua vida. O fato dele ter ido se mudar para poder morar na mesma casa que a Luísa e ele, o que ele também se mudaram e pararam de conversar. E pra gente poder perceber esse sofrimento de quando vai ter essa confissão de que um dos primos gostava também da Luísa, vamos ter aqui a conversa. Não foi culpa minha, foi um castigo de Deus, por causa de meus pecados. O senhor me perdoou, não perdoa? Que foi isso, primo? Fala de uma vez. Eu também gostei dela, primo. Mas respeitei sempre, respeitei o senhor e a sua casa. Nós somos parentes. Espera, primo, não foi minha culpa, foi má sorte minha. Primo Ribeiro arregalou os olhos, calcou a mão na madeira do coxo, faz força para se alimentar. Não teve nada, primo, juro, por essa luz. Nem ela nunca ficou sabendo por alma de minha mãe. As pernas de primo Ribeiro se recusam a aguentar-lhe o corpo. Primo Argemírio se levantou também. Quer ajudar o outro a se suster. Me larga e fala como homem. Já falei, primo, me perdoa. Você veio morar com a gente aqui com a gente, foi por causa dela, foi? Foi, primo, mas nunca... E foi por isso que você não quis ir embora depois? Esperando pra ver se algum dia ela voltava, foi? Não, primo, isso não foi nada por causa. Eu também sofri muito, não queria mais nada no mundo, e foi por conta do senhor também. Quando ela deixou de estar aqui, eu querendo um bem enorme ao senhor, a esta casa fazendo, aos trens todos aqui, até a maleta. Fui picado de cobra. Fui bicado de cobra. Ô mundo. Então perceber como que aqui a traição, ela não vem só de algo que foi feito, mas algo que nunca foi dito. E é lógico que chegando nesses últimos momentos da vida, você quer sair de alma livre. É estranho, porque há um costume do ser humano de que a qualquer momento a pessoa pode conhecer a verdade e perceber, poxa, mas por que ele não morreu e ficou quieto? Existe também essa vontade de ser descoberto, de você querer dizer, poxa, não existe tantas pessoas que a gente conhece que ficam traindo o parceiro ou a parceira e aí falam que precisam contar pra alguém e não podem carregar esse peso do corpo? É porque eles querem ser descobertos, não é porque eles estão se aliviando. Existe uma certa ansiedade, um certo perigo, uma certa emoção de você fazer algo proibido e querer ser descoberto. Então, quando tem esse papinho de, eu queria aliviar meu coração, é tipo, não, a pessoa queria ser descoberta. E o Ribeiro, possesso, expulsa o Argemírio da fazenda, pedindo para que não fizesse isso e que pelo menos que eles morressem enquanto ainda estivessem de bem, que pedisse para poder perdoar. O Argemírio continuando pedindo perdão, falando que dali ele saía, e o Ribeiro falando, então pega suas coisas e vai embora. Só que como ele não tinha nada, ele sai dali de mãos vazias. E se tem esse momento tão triste que a gente já falou de quando um confessa sobre o amor do outro, vamos ver aqui a distância de para onde que vai então esse primo arrependido. E para onde? A primeira vez que Argemírio dos Anjos viu Luizinha foi numa manhã de dia de festa de santo, quando Arraial se adornava com arcos de bambu e bandeirolas, e o povo se espalhava contente, calçado e no trinque, vestido, cada um com sua roupa melhor. Ir para onde? Não importa, para frente é que a gente vai, mas depois. Agora é sentar nas folhas secas e aguentar. O começo do acesso é bom, é gostoso, é a única coisa boa que a vida ainda tem. Para tremer. E para pensar também. Estremeçam amarelas as flores de aroeira, há um frêmito nos caules rosados de erva de sapo. A erva de anum crispa as folhas, longas como folhas de mangueira. Trepidam, sacudindo as suas estrelinhas alaranjadas os ramos da vassourinha. Tirita a mamona, de folhas peludas, como o corcelete de um caçununga brilhando em verde-azul. A pitangueira se abala do jarrete a grimpa, e o açoita-cavalos derruba frutinhas fendidas entrando em convulsões. Mas, meu Deus, como isso é bonito! Que lugar bonito pra gente deitar no chão e se acabar. É um mato, todo enfeitado,
tremendo também com a Cesão. Então volta mais uma vez aquele assunto, né, da tristeza de se acabar as coisas, da tristeza que a gente tem da morte, porque a natureza continua. Até parece uma brincadeira com o que temos do Rei Leão, de falar do ciclo sem fim, que as coisas acontecem. Então perceber que a gente tem esse sofrimento interno de cada um deles, que a gente tem também essa questão da doença, que é um sofrimento interno, de que também havia essa traição por parte de um dos primos, e que enquanto isso o mundo continua como um lugar tão belo e tão bonito, será que também a gente não poderia perceber que dentro de cada um havia um sofrimento? Então eu acredito que essa história ela é muito diferente das outras, porque ela fala de muitas coisas pessoais e de dentro, é muito emocional. Então falar do sofrimento da doença, falar do sofrimento de sentimentos que a gente tem por outras pessoas, ou de que a gente fala de honra, falar também de que a gente tem de traição. Então é um conto muito sentimental, é muito pessoal. Eu acho que eu entendo porque que o Guimarães Rosa não gostou, porque a universalidade precisa de muita experiência e muita impessoalidade. Eu acho que pensar de forma muito racional esse conto é um erro. Eu acho que a gente precisa também abrir o nosso coração para poder perceber também as nuances e as possibilidades. É uma história que tem uma temática muito mais pesada, que se a gente for comparar com as outras histórias que a gente leu até agora do Burrinho Pedrez e também da volta do marido pródigo. Eu acho que é uma parte importante do que a gente perceber dos avanços da modernidade, que também não são colocadas extremamente assim, mas que temos das doenças que a gente esquece como as infestações aconteciam dessa forma e não tinha muito o que se fazer. Se a gente tem que, por um lado, claro que a violência e a morte pode acontecer a qualquer momento para qualquer ser humano, a doença é algo que é mais aflito ainda, porque até mesmo na história os dois primos olham para um cachorro e invejam a situação do cachorro, que ele tinha uma vida muito melhor que a deles, só que o que você faz com uma doença? O que você faz com algo que você não consegue impedir por nada? Então, mais uma vez, essa temática de como os seres humanos tentam fazer com que o destino seja escrito pelas linhas que eles querem e não que eles não possam fazer nada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um conto que a gente tem do livro Sagarana e espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida ou você não entendeu alguma coisa, por favor, escreve aqui nos comentários para poder te ajudar. E caso você não saiba, eu também tenho uma playlist com os outros contos do Sagarana para você poder conseguir acompanhar cada um deles, ou se for também o fato que você ainda não leu o conto anterior, que é A Volta do Marido Pródigo, tem aqui esse link para você conseguir também assistir a explicação deste conto. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui e espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!